Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje é o dia da leitura do importante capítulo 10 do Evangelho segundo Marcos. Vamos ler juntos? Então, Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Mais uma vez, multidões se juntaram ao seu redor e, como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? Jesus respondeu: o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele o permitiu, responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm o coração duro. Mas Deus os fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. Jesus respondeu: quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério contra ela. E se a mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aquelas que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas,
receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição. E no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Por esse tempo, subiam para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam muito admirados e o povo que os seguia tinha grande temor. Jesus chamou os 12 à parte e mais uma vez começou a descrever tudo o que estava prestes ali a acontecer. Ouçam, disse ele. Estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitará. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele. Mestre, queremos que nos faça um favor. Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam, quando o Senhor se sentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhes disse, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo com que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse, de fato vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os que são considerados líderes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados, cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse, falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou a capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse, vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder como Cristo lê esse texto, o que aprendemos nele e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. Corações duros. Corações duros não perdoam. Corações duros não pedem perdão.
Corações duros não são ensináveis como crianças. Eles acham que já sabem. Corações duros cumprem até leis e mandamentos, querem até ir para o céu, mas possuem tesouros que são a sua prioridade. Corações duros querem sentar em lugar de destaque. Corações duros querem recompensas. Corações duros não entendem o caminho do Cristo. Corações duros querem ser servidos. Corações duros pedem para os Bartimeus se calarem e não o levam a Jesus. Corações duros. Jesus ensina que o divórcio só foi permitido por causa dos corações duros. Um rico que cumpria os mandamentos queria ir para o céu. Jesus o amou, mas Jesus não era o tesouro do jovem. E ele saiu triste porque era muito rico. Coitadinho dele, coração duro. Para os homens que têm outros tesouros, é muito difícil entrar no reino. Jesus deixa claro que somente para Deus é possível. O homem não consegue entrar no reino por si só. Muitas vezes temos coisas muito importantes na nossa vida que não estamos dispostos a perder. Tem alguma coisa assim na sua vida? Às vezes são as riquezas, uma carreira, filhos, estudos, religião e algo assim. Algumas vezes são coisas até virtuosas que ocupam o nosso coração e o endurecem para Jesus. Quando isso acontece, assim como o jovem rico, essas pessoas saem tristes porque não estão dispostas a perder tudo e colocar Jesus como seu principal tesouro. Algumas vezes são orgulho, prazeres, desejos, pecados declarados, pecados ocultos ou algo assim. Nestas ocasiões, são coisas até terríveis que ocupam o nosso coração e o endurecem para Jesus. Quando isso acontece, estas pessoas saem tristes, porque não estão dispostas a perder tudo e colocar Jesus como seu principal tesouro. É verdade que Pedro diz que deixou tudo por Cristo e recebe uma resposta que muitos não entendem. Jesus respondeu assim: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Que promessa é esta que Jesus apresenta para aqueles que renunciam casa, irmãos, irmãs, mãe, filho e propriedades por causa dele e do Evangelho? Será que Jesus está prometendo aqui riquezas? Olha aí, os teólogos da prosperidade então têm razão. Será isso? Na verdade, eu percebo duas coisas neste prêmio. Quando alguém deixa tudo por Jesus e pelo Evangelho, ele tem 100 vezes mais casas, 100 vezes mais irmãos, irmãs, mães e filhos, e 100 vezes mais propriedades, porque agora somos uma única e grande família. Todos os filhos do Pai, espalhados por toda a terra, agora são meus irmãos, minhas irmãs, minhas mães e meus filhos. Suas casas e propriedades agora também são minhas casas e minhas propriedades. E se você deixa tudo por Jesus e pelo Evangelho, tudo também é seu, tudo agora é nosso. Um detalhe aqui que me chama bastante atenção é que quando Jesus faz a lista de coisas que perdemos para seguir a Ele e o Evangelho,
Ele coloca a figura do pai na lista, entre as irmãs, irmãos, mãe e tudo mais. Mas quando vai falar do que recebemos ou do que receberemos 100 vezes mais aqui nesta terra, não consta a figura do pai. Ele repete todos, mas não o pai. Por que você acha que Jesus fez isso? Eu penso que é porque temos já um só pai e ele já vale por 100, por 1000, por 1.000.000. Mas há um segundo detalhe aqui importante que os teólogos da prosperidade ignoram ao ler este texto. Jesus diz que toda esta recompensa que recebemos quando deixamos tudo por Ele e pelo Evangelho vem com perseguição. Jesus não nos engana. A recompensa que aqueles que deixam se quebrantar o coração, que colocam o seu tesouro em Jesus e tem Jesus por seu verdadeiro tesouro, recebem nesta vida uma grande família, um grande pai, e tudo isso vem com perseguição. Coloque na ponta do lápis e veja se é para você, se vale a pena. Alguns voltam como o jovem rico, outros acompanham o final do versículo e no mundo futuro terão a vida eterna. Para alguns poucos, vale a pena perder tudo agora para viver a vida eterna. Como é para você? Para os corações duros, eles voltam tristes, porque têm outros tesouros. Mas para aqueles que o Espírito os quebranta, vai valer a pena. E já vale a pena. Que nossos corações não sejam duros. Que a religião não nos aprisione com seus julgos e mandamentos. Que simplesmente sejamos a geração que está disposta a entregar tudo, porque simplesmente Jesus é nosso maior tesouro. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.